Asteroide Apocalipse, olha o nome desse asteroide, meus amigos, é de colocar medo, não é verdade? Por que esse astro apresenta comportamento inédito? Vem comigo saber dessa história. Seria uma nova ameaça possível aqui para a Terra? Mas calma. Mesmo que seja uma ameaça, sempre essas ameaças têm uma probabilidade muito pequena de atingir o nosso planeta. Então vem comigo, já deixa o like aqui embaixo para não esquecer, né? Ou dislike, caso você não goste do nosso conteúdo, assim sabemos se estamos agradando ou não, tá bom? É verdade. Esse asteroide, então, que você vê na imagem, tem sido cheio de surpresas desde que uma nave da NASA chegou à sua órbita em dezembro de 2018. Bennu é um asteroide próximo da Terra que está sendo orbitado pela missão OSIRIS-REx da NASA. Em outubro, a nave irá se aproximar do asteroide, coletar amostras da superfície e retornar à Terra até 2023. O corpo celeste está a 288 milhões de quilômetros da Terra, mas é considerado próximo relativamente. A níveis estelares, isso não é muita coisa não. Ele pode passar perto do planeta, mais perto que a Lua. Olha só, hein? Em 2145, com trajetos ainda mais próximos em 2175 e 2195. Uma colisão direta é improvável, mas os dados coletados nessa missão podem ajudar a determinar as melhores maneiras para desviar asteroides próximos da Terra. Por causa dessa possibilidade, tabloides têm chamado Bennu de asteroide Apocalipse. Os cientistas publicaram uma descoberta sobre ele. Enquanto muitos asteroides parecem desinteressantes e sem vida, esse é surpreendentemente ativo e pode não estar sozinho. As primeiras imagens detalhadas vindas da nave da NASA revelaram que Bennu é um asteroide formado por uma pilha de detritos com um formato rotatório em cima e coberto por rochas, nem um pouco parecido com os asteroides lisos que os cientistas esperavam. Asteroides de pilhas de detritos são literalmente pilhas de rochas que se mantêm juntas pela gravidade. Pouco depois da chegada do OSIRIS-REx a Bennu, a nave da câmera capturou outra coisa inesperada. Olha só, o asteroide estava liberando pequenas quantidades de material no espaço, principalmente cascalhos, de maneira regular. Abre aspas, pensamos que a cobertura rochosa da superfície de Bennu era a descoberta mais inesperada sobre esse asteroide, mas esses eventos de partículas definitivamente nos surpreendeu, disse Dante Lauretta, principal cientista do OSIRIS-REx e professor da Universidade de Arizona, em comunicado. Ele também disse, nós passamos o último ano investigando a superfície ativa de Bennu e ele nos deu uma oportunidade incrível de expandir nosso conhecimento sobre como os asteroides ativos se comportam. Imagina, né, soltar partículas de forma regular, algo no mínimo interessante, não é verdade? Nesta semana, um pacote de estudos detalhando a ejeção de partículas de Bennu foi publicado no periódico Journal of Geophysical Research, Planets. À primeira vista, os pesquisadores não perceberam que Bennu estava lançando pequenas pedrinhas no espaço, mas Carl Hergenrother, o astrônomo que lidera a missão e cientista do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, olhou as imagens capturadas pelo OSIRIS-REx de mais perto. Elas haviam sido capturadas dias após a chegada da nave para o seu primeiro encontro próximo com o asteroide. OSIRIS-REx usou estrelas para conseguir alcançar o asteroide após ser lançado em 2016. A câmera de navegação espelha, estrelas ao fundo, o que se compara aos mapas estrelados usados para mantê-lo no caminho correto. Hergenrother estava analisando as imagens enviadas pela nave quando percebeu que o asteroide estava cercado por estrelas demais. Abre aspas, estava olhando para esses padrões estelares nessas imagens e pensei que não lembrava para esse aglomerado de estrelas. Eu só percebi porque havia 200 pontos de luz onde deveria haver cerca de 10 estrelas. Além disso, parecia ser apenas uma parte densa do céu. Para ver o trabalho dos astrônomos, muitas vezes fatos assim passam despercebidos, até que alguém coloca o olho exaustivamente e acaba percebendo detalhes como este aqui. Acabou que aquilo não era estrela. Os pontos de luz representavam nuvens das partículas ejetadas pela superfície do
asteroide. Para finalizar aqui a nossa matéria, vou trazer as peculiaridades de Bennu e também o que causam estas peculiaridades. Então vem comigo, lembrando que você pode acessar nosso site, é www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá tem as principais informações do dia, peneiradinhas para você, separadas, sem enche-linguiça. Também não tem fake news, nossas fontes são de qualidade, tá certo? Acesse lá no Google Divulgação by Ariel. Também acesse nossa loja de computadores e periféricos, comercializamos computadores, celulares e todos os itens que você precisar na área da informática. Também softwares com loja virtual, com streaming para você colocar áudio no seu áudio comerciais, enfim, no seu site. Também hospedagem de sites, tudo que você precisar nessa área, tá bom? É sitehospedagem.com.br/loja. E deixa o like já, ou dislike aqui embaixo, fique livre para deixar a sua opinião. Bom, peculiaridades então do Bennu. Desde que Osiris-Rex começou a observar o comportamento incomum de Bennu, a nave já testemunhou mais de 300 desses eventos de ejeção de partículas. Mas eles não são os mesmos. Às vezes, as partículas são ejetadas com força suficiente para escaparem pelo espaço. Outras orbitam o asteroide brevemente, e muitas delas caem de volta à superfície. Estranho, né? Cai de volta à superfície. Será que tem alguma força ejetando e depois a gravidade puxa de volta? Muito estranho mesmo, né? Grande parte dessa atividade acontece durante um período de 2 horas à tarde e à noite no asteroide. Esses eventos foram testemunhados pelos olhos da nave, né? Olhos entre aspas, ou um pacote de câmeras de navegação que fica alerta para detectar partículas saindo de Bennu. Essas observações ajudaram os cientistas a perceberem que Bennu expele material regularmente. Mas essas partículas que chegam a 5 centímetros não levam risco à nave. A gravidade fraca de Bennu significa que ela se move em câmera lenta, em comparação à nave. Abre aspas, o espaço é tão vazio que mesmo quando o asteroide está lançando centenas de partículas, como vimos em alguns eventos, as chances de uma dessas atingirem a nave é extremamente pequena. Fecha aspas, disse Hergenrother. Ele também falou, mesmo que isso aconteça, a grande maioria delas não é rápida ou grande o suficiente para causar algum dano. Entre janeiro e setembro do ano passado, os cientistas estudaram cerca de 668 partículas que escaparam de Bennu. Elas mediam entre 5 milímetros e 1 centímetro e se moviam apenas 20 centímetros por segundo, ou o equivalente a um besouro andando pelo chão. O mais rápido que chegou foi a 3 metros por segundo, mas isso só aconteceu uma vez. Olha a quantidade de análises que eles conseguem fazer, né? Que loucura. Na média, 1 ou 2 partículas foram ejetadas do asteroide por dia, mas a maioria voltava para a superfície. Isso significa que Bennu não está perdendo muita massa. Abre aspas, para te dar uma ideia, todas as 200 partículas que observamos no primeiro evento, após a chegada, caberiam em um azulejo de 10 por 10 centímetros. O fato de sequer podermos enxergá-las atesta a capacidade das nossas câmeras. E então o que causa isso? Para entender a causa por trás dessa liberação de partículas, os cientistas investigaram a possível liberação de vapor d'água do asteroide, impactos por pequenos meteoroides ou rochas quebrando contra a superfície. Bennu completa uma rotação a cada 4,3 horas, o que expõe constantemente as rochas no asteroide ao aquecimento durante o dia e o resfriamento durante a noite. Isso faria com que as pedras rachassem e eventualmente quebrassem, jogando suas partículas ao espaço. Também é possível que pequenas pedras como meteoroides estejam atingindo o asteroide durante a tarde, o que lançaria material do asteroide ao espaço. Como a maior parte das atividades foi vista durante a tarde, quando as pedras estão sob calor, sugere que uma dessas ou até ambas as possibilidades sejam prováveis. Baseado na gravidade do asteroide, não é preciso muito para perturbar a superfície. No entanto, mais observações são necessárias para ter certeza. As partículas, no entanto, revelaram informações sobre a gravidade do asteroide, que uma nave só poderia descobrir se chegasse perto demais, perigosamente perto do asteroide. Abre aspas, as partículas foram um presente inesperado para a ciência gravitacional de Bennu.
uma vez que elas nos permitiram ver variações minúsculas no campo gravitacional do asteroide, que não saberíamos de outra maneira, disse em nota Steve Chesley, líder de um dos estudos e cientista sênior de pesquisa no Laboratório de Propulsão de Jatos da NASA em Pasadena, na Califórnia. Ao monitorar as trajetórias dessas partículas, os cientistas perceberam que algumas ficavam suspensas ao redor do asteroide por algumas horas antes de aterrissarem novamente, enquanto outras agora orbitam o Sol sozinhas. Os pesquisadores também testemunharam eventos interessantes, como uma partícula que orbitou o asteroide por uma semana e outras que ricochetearam de volta para o espaço após atingirem a superfície novamente. Abre aspas. Uma partícula caiu, atingiu uma rocha e foi de volta à órbita, disse o Jaren Rutter. Se Bennu tem esse tipo de atividade, então há uma boa chance que todos os asteroides tenham. E isso é muito animador. Essas descobertas sugerem por que é tão importante enviar naves para estudar um asteroide, o que está revelando que esses corpos celestes podem ser dinâmicos, ativos e inteiramente inesperados. Que legal, né? Que bacana. Gosta de ciência também? Aqui no canal tem, eventualmente, algo nesse sentido. Como funciona aqui? As notícias do dia vão lá para o site que eu citei antes, e a mais legal, que eu julgar mais interessante, mais curiosa, mais importante, vira vídeo do dia. E hoje é esse, né? Asteroide Apocalipse. Você soube aí os motivos de por que esse astro apresenta comportamento inédito. Gostou? Deixa o like ou o dislike aqui embaixo. Abraço do Ariel Selma, muito obrigado e até o vídeo de amanhã. Valeu!